Hermanos, os invito a que abram a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, para lermos a segunda parte do versículo 10. Mateus 6, 10, parte B, ou segunda parte 2 do versículo. Mateus 6, 10, que nos diz o seguinte: hágase tu voluntad, assim em la tierra como em el cielo. Hágase tu voluntad, assim em la tierra como em el cielo. Vamos orar mais uma vez. Graças, Senhor, por tua palavra. Graças por tu Espírito Santo que está conosco nesta manhã. Espírito que inspirou esta palavra. Espírito que és poderoso para iluminar nossas mentes e corações, para compreender tu palavra e aplicá-la a nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, temos dedicado a um tempo muito especial de nossa vida a considerar este ano como um ano de aprendizado sobre o tema de adoração, né? E consequentemente de las partes da adoração, e uma destas partes é a oração, né? Temos caminhado com esse texto tão conhecido de nós outros, que é a oração de Padre Nuestro, né? Aprendendo a orar com o próprio Senhor Jesus. E se vocês se acordam, né, de acordo com a Escritura, em dois momentos muito distintos, o Senhor ensinou sobre a oração do Padre Nuestro. Ensinou nesse texto que temos a mão, que é parte do sermão, da predicação mais famosa que nós temos em la Bíblia, o Sermão del Monte, né? Que trata basicamente de um único tema: a identidade dos discípulos de Cristo. Se nós queremos resumir o que trata o Sermão da Montanha ou o Sermão del Monte, trata de la identidade do verdadeiro discípulo do Senhor. O que significa ser discípulo del Senhor? Jesus resume nesse Sermão del Monte. Então, parte desta identidade é que os discípulos de Cristo são pessoas que oram. Jesus disse: quando orarem ustedes, não se ustedes orarem, né? Oração é parte fundamental de nossa vida de discipulado. Quando Lucas aborda o tema da oração do Padre Nuestro, aborda em um contexto, em um transfundo distinto. O cenário é outro, né? Porque mostra que os discípulos de Jesus miraram que Jesus era um homem de oração, de intensa oração. Todos os principais momentos de vida de Jesus estiveram barro de oração. O que isso significa, então? Que o Padre Nuestro nos ensina que a oração não é apenas parte de nossa identidade, mas é nossa confissão de completa dependência da vontade do Senhor. Os discípulos oram, porque os discípulos dependem do seu Deus, do seu Padre
que está em cielo. Sim? Então, partindo com essas duas partes da oração, né, nós outros entendemos qual é a importância, né, de aprender a orar com o próprio Senhor. Vimos semana passada, né, miramos acá a parte que trata sobre a venida del reino, né? Venga tu reino. O que significa isso? E hoje nós temos a terceira e última parte, né, desta divisão que o próprio Jesus hace, né, perfeitamente sobre as prioridades e as necessidades da oração. As prioridades, o nome, o reino, a vontade de Deus para nossas vidas. Não sei você, mas penso que nós outros chegamos à parte mais difícil da oração do Padre Nosso. Orar para que o reino venga é uma coisa, né? Orar para que o nome do Senhor seja santificado é uma outra coisa, mas orar para que a vontade de Deus se haga é uma outra coisa muito diferente e muito difícil. Sabe por quê? Porque nenhum conflito na história do universo é tão antigo, tão universal ou devastador como o conflito de vontades entre as criaturas e seu Criador que está em cielo. É o conflito mais duro e mais antigo, porque vem desde a criação. Quando nós outros miramos, né, o que ha passado em el jardim del Éden, né, quando o homem, né, é uma oração, né? Existe uma oração. Qual foi a oração de Adão quando pecou? Que se haga mi vontade. Vou viver como se eu fosse Deus. Que se haga mi vontade. Todavia, né, esse é uma escolha que ha levado a humanidade a viver embaixo de fraturas, de caos, de rebelião. Agora, em el Sermão del Monte, Jesus estabelece uma contracultura radical, quando ensina a seus discípulos a orar, né? Ele não nos otorga uma ferramenta para dobrar o braço de Deus. A oração não é uma forma de domesticar o cielo. Não. A oração, antes de qualquer outra coisa, é um manifesto de rendição ante a vontade de Deus. Então, né, como bem apontava John MacArthur, né, grande parte do problema de nossas orações modernas é que são orações antropocêntricas, que miram, que intentam que Deus firme nossos caprichos. Pense, quando você ora, julgo, né, que a grande maioria de nossas orações poderiam ser renombreadas de nossos caprichos. Queremos que Deus faça nossa vontade. Queremos que Deus seja nosso servo. Só que a oração bíblica legítima nos convoca, penso eu, como que firmar o cheque em branco a Deus. Você firma
e digo: acá está, Senhor. Confio em Ti. Confio que o Senhor vai fazer o melhor em minha vida. Mesmo que o melhor que Deus tenha em mente, em sua mente, seja completamente diferente do melhor que me gostaria que acontecesse ou que viesse à minha vida. Então, quando nós outros clamamos, haga-se tua vontade, estamos, irmãos, descendendo voluntariamente do trono de nossas vidas. Estamos descendendo do lugar, né, de governo, para que o Senhor possa conduzir nossas vidas, né? Então, penso que há alguma coisa que nós outros precisamos mirar quando miramos a oração. E eu gostaria de invitá-los a considerar esta petição, né, por meio do movimento natural do texto. Vocês verão que a petição, haga-se tua vontade, nos invita a considerar nossos corações, nossa mirada e nossos passos, nossos pés. O que é isso? Primeiro, vamos considerar a invitação a analisar nosso coração debaixo da palavra de Deus. Qual é o coração do verdadeiro discipulado? O que significa ser um discípulo do Senhor Jesus? O coração de nossa oração, que é o mesmo coração do discipulado, significa buscar a vontade de Deus. Sim? É isso que está no coração de ser um discípulo do Senhor, de buscar sua vontade, seu desejo para nossas vidas. E isso não é uma coisa muito fácil. William Barclay, um conhecido estudioso das Escrituras do Novo Testamento, nos disse que estas são as palavras mais importantes da oração, porque é possível dizer estas palavras, falar estas palavras com tons muito distintos de nosso coração humano. É possível dizer, haga-se tua vontade, com um tono de resignação derrotada. Sim, dizemos, haga-se tua vontade, Senhor. Como que aceitar um hecho que é inexorável. Alguma coisa que não pode ser cambiada. Porque não se pode cambiar. Então, é como se fosse uma rendição. Que o Senhor faça ou haga sua vontade. Geralmente, nós outros só entregamos a Deus aquilo que nós outros não podemos arreglar. Sim? Quando oramos, não, que isso se cambie, nós outros temos em mente que alguma coisa pode ser. Mas quando dizemos assim, Senhor, haga tua vontade, parece que nós estamos nas portas de quê? De la morte. Sim? Quando você fala assim, pastor, estou orando por um familiar, que o Senhor haga sua vontade. Eu já estou pensando, quando será o funeral? Né? Nós outros pensamos assim, a vontade de Deus, quando haga-se sua vontade, é alguma coisa que é incambiável. Não dizemos isso com um coração em paz, nem sempre. Barclay diz que é possível dizer esta oração com um tono de ressentimento
amargo. Quando nós outros miramos a Deus como um inimigo. Conta-se que Beethoven, né, quando morreu em absoluta soledade. E quem encontrou Beethoven, né, o encontrou com os lábios crispados em ira e com os punhos cerrados, como que um protesto contra Deus, como se quisera sacudir os punhos ante ao rosto de Deus. Então é possível muitas vezes, né, dizer haga-se sua vontade em extrema amargura, com um coração amargurado. Mas há um terceiro tono, né, que é o tono de perfeita confiança e alegria, que só pode ser o tono da fé, que se hace com sabedoria e confiança em el amor de Deus para nossas vidas. Conta-se que havia um líder da reforma protestante em Escócia chamado Richard Cameron, que foi um homem muito involucrado com a reforma e um predicador, um homem que buscava, né, bendizer sua terra, sua pátria, e os inimigos da reforma nunca alcançaram Richard Cameron, mas levaram seu filho ao cárcere. E seu filho, né, era um jovem conhecido por suas habilidades com as manos. Tinha manos muito hermosas, muito hábeis. E os inimigos da reforma, tentando, né, causar dolor e sofrimento a Richard Cameron, prenderam seu filho, o decapitaram, e como um gesto de extrema crueldade, cortaram suas manos e enviaram a seu padre, com a seguinte mensagem: reconhece estas manos? Seu padre, né, mira, né, com muita tristeza, né, las manos e disse: los conosco muito bem, são de mi hijo amado. Todavia sei que o Senhor tem hecho estas coisas. Buena es la voluntad de Deus. Nunca Deus me ha feito nada malo, nem a mim, nem a minha casa. Eu confio em la voluntad de Deus, que se haga sua vontade em minha casa. Palavras muito difíceis, mas ditas com confiança e amor em la sabedoria e direção de Deus. Apenas os verdadeiros crentes podem orar assim: hágase tu voluntad. Isso é, irmãos, o coração de la petição que nós outros somos ensinados por el Senhor. Porque há dimensões distintas de la voluntad de Deus em la Escritura. La voluntad de Deus pode ser la voluntad decretiva, teologicamente falando,
que é sua vontade soberana ou sua vontade secreta. É o plano eterno e imutável de Deus que sempre se cumpre. Nenhum átomo em todo o universo se move fora da vontade de Deus. Jesus não está nos ensinando a orar por esta vontade decretiva, porque a vontade decretiva de Deus sempre se cumpre. Mas há uma vontade que nós outros chamamos de vontade preceptiva, ou a vontade revelada de Deus, que são seus mandamentos, que é a sua lei moral, que está registrada em la Escritura. E esta vontade de Deus lá violamos diariamente. E é por esta vontade que Jesus nos ordena a orar. Porque esta é a vontade que se refere ao propósito prático de Deus para nossas vidas. A como viver de acordo com aquilo que o Senhor tem planeado para seu povo, que Ele tem designado para seu povo. E esta oração confronta uma ilusão que nós temos desde o Éden. A ilusão, né, de autonomia, a ilusão que moldeia nossos desejos. Mirem, a essência do pecado está em nossa tentativa de usar Deus para nossos fins. Nós outros desejamos que Deus, né, seja um meio para alcançar nossos desejos, mientras que a verdadeira piedade é quando nós outros nos oferecemos para os fins de Deus. A palavra de Deus nos confronta com o coração do verdadeiro discipulado, porque se no Éden, por meio de Adão, nós outros, né, fomos rebeldes, Jesus não apenas orou ou ensinou seus discípulos a orar pela vontade de Deus, mas o verdadeiro comentário da vontade de Deus nós miramos em Getsemane, quando o Senhor disse: hágase a tu vontade, não minha vontade. Então, o coração, né, da oração, o coração de nossa compreensão sobre a vontade de Deus é: quem, irmãos, governa nossa vida? Quem está em el trono de nossa vida? Não basta apenas admirar a vontade de Deus. Não basta apenas conhecê-la para nossa vida. O coração do verdadeiro discípulo deseja. O coração do verdadeiro discípulo ama. O coração do verdadeiro discípulo pratica a vontade de Deus.
Nós outros não estamos, né, capitulando ante um tirano cósmico, quando nós outros oramos assim. Mas o Evangelho nos recuerda que nós outros, né, falhamos por nossa própria natureza em viver de acordo com sua vontade. Se nós outros fomos rebeldes no Gênesis, em Cristo e em Getsemane, nós outros abraçamos a palavra de Deus, abraçamos a sua vontade com graça e misericórdia, porque se o próprio Cristo, né, foi capaz de cumprir sua oração, Ele ha trazido graça e misericórdia para seus discípulos, para seus corações, para que hagam a vontade de Deus, buena, perfeita e agradável para nossas vidas. Sim? Esse é o coração do discipulado, a vontade de Deus. Segundo movimento do texto que nós outros temos em nossas mãos, é que Jesus não apenas chama nossos corações, mas Ele nos invita a que nossa mirada esteja em lugar certo. O que diz a oração? Que a vontade de Deus haga-se como? Como esta vontade é hecha em cielo. Nossos olhos são invitados a padrão, a estándar de medida inequívoco para nossa obediência. Como a vontade de Deus é hecha em el cielo. Mire, como a vontade de Deus é hecha em los cielos. Pensem, no cielo não existem fraturas, no cielo não há divisões, no cielo não há retrasos, não há comissões para discutir se a vontade de Deus é boa ou não. Há 3 marcas intrínsecas de como, né, a vontade de Deus se realiza em el cielos. Eu queria que você prestasse bem atenção no que estas marcas nos ensinam. Em los cielos, a vontade de Deus é uma obediência imediata. Como digo, não há comitês de votação, não há procrastinação, não há assembleias. Não há debates. Quando o rei que se senta em seu trono emite decreto, o cielo volve prontamente para cumprir a vontade de Deus. Segunda marca, a vontade de Deus em el cielo é uma obediência integral. Não existe uma obediência seletiva, não existe uma obediência parcial ante o trono de Deus. Às vezes, irmãos, nós outros somos como o rei Saul. Obedecemos a Deus naquilo que nos convém. Mira, diz assim, isso é bueno, isso é mais ou menos, isso não. Não, Deus. Não. É inegociável. Não estou disposto a obedecer tu vontade nisto.
quando o profeta Samuel chega até Saul e diz assim: por que não há cumprido a vontade de Deus? Saul diz assim: pensei muito melhor. Pensei que tinha eu muitas ideias mais sábias que o próprio Deus. Então, fiz uma obediência parcial. Samuel diz: obediência parcial é desobediência para Deus. Se eu quero apenas obedecer a Deus no que convém, eu desobedeço em toda a vontade de Deus. Em los cielos, a obediência à vontade de Deus é uma obediência integral. Deus é obedecido em tudo. Terceira marca. Em los cielos, a vontade de Deus é uma obediência alegre. Não há uma obrigação tediosa, não há uma obrigação amarga, em los cielos. Há uma pronta e alegre obediência ao Senhor. Há deleite em la vontade de Deus. Penso que esse é o outro problema que nós outros temos com a vontade de Deus, Muitas vezes nós outros obedecemos ao Senhor com um coração amargurado, com um coração triste. Mais ou menos miro como, quando nós outros temos crianças, ninhos em nossa casa, e, você convida um ninho a compartilhar alguma coisa com outro ninho. Já viu como ele dá? Sempre sorridente, Está aqui generosamente. Não é assim. Não? Às vezes, nossa obediência à vontade de Deus é assim. Nós outros não queremos obedecer. Não há alegria em nossos corações. E Jesus diz que a obediência que nós outros devemos ter em nossos corações tem um padrão muito elevado. É o padrão do cielo. Mas é o nosso único padrão. Padrão para a nossa obediência. Padrão que nos conduz a buscar a vontade de Deus em nossas vidas. De modo a que não há dificuldades, não há retrasos, não há resistência. Mas que nossa disposição para obedecer ao Senhor seja imediata, completa, alegre, contínua. Penso que nosso grande problema não está em el governo de Deus. Sabemos o que Deus deseja, mas o grande problema está em la rebelião de nosso coração. Deus deseja uma coisa, nós outros desejamos outra completamente diferente. Nenhum discípulo pode pedir: haga-se tu vontade, sem mirar o exemplo de Cristo, sem colocar nossa vida em completa dependência da vontade de Deus.
A terceira e última coisa que o texto nos invita a considerar, o terceiro movimento, né, do texto, está no que diz respeito a nossos pés, porque a oração diz: haga-se tu vontade, como esta vontade é hecha em los cielos. Mas essa vontade deve ser feita aonde? Em la tierra. Seria muito bueno se, né, nossa mirada terminasse em el cielo. Seria perfeita. Mas a oração regressa a la tierra. Jesus nunca ensinou a seus discípulos a huir del mundo, mas ensinou a desejar a transformação del mundo. Por isso, irmãos, esta chamada de adoração é uma chamada a ser visível esta vontade diante ou ante el mundo. É acá que nós outros necessitamos reflejar a vontade do cielo. É acá, em nosso mundo, porque a igreja del Senhor deve convertir-se em uma colônia del cielo em meio del mundo. É como se a oração nos acordasse de que a igreja se transforma em uma antecipação de la nova criação. El cielo vem por meio de la igreja del Senhor em la terra. La terra é el campo de nossa missão. A vontade de Deus deve ser vivida em linha de um tempo real, em um mundo material. Sabe onde está a vontade de Deus? Está em nossa cozinha, está, né, no trato com aquele vizinho difícil, está em la mesa de trabalho. É acá que a vontade de Deus necessita ser feita por cada um de nós outros. É um lugar muito difícil. A terra. E nos evangelhos, né, há um texto muito interessante, que é a transfiguração de Jesus. Quando seus guarda-costas, né, Pedro, Tiago e Juan, Santiago e Juan, né, seguem com Jesus ao monte de la transfiguração. E lá Jesus revela sua glória, né? E Pedro, como era muito próprio de seu caráter, diz assim: que bueno, Senhor, é este lugar. Vamos fazer acá umas construções, umas tendas. Uma será para você, outra para Moisés, outra para Elias. Nós outros não podemos ficar em lo tempo, não há problema, né? Porque bueno é estar acá. Jesus diz assim: vamos descender, porque lá em lo pé do monte havia um padre muito necessitado com um filho terrivelmente endemoniado. Sempre me acordo que isso é o exemplo mais próprio do que é a vida da igreja. Seria muito bueno se nós outros pudéssemos viver aqui na igreja, não? Aqui todos nós outros somos muito crentes. Uau! Oramos, não é? Cantamos, alabamos, né? Somos muito crentes. O problema, irmãos, é quando nós outros
Nós passamos desse portão para lá. O problema se chama lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado estamos mais ou menos, né? Estamos quase buenos, né? Porque vem o domingo. Seria muito bueno se pudéssemos viver acá. Esta não é a missão de Deus para a sua igreja. Terra é nosso campo, onde nossa liturgia dominical ganha pernas. É lá que nós outros, né, precisamos transformar nossas vidas em uma vitrina viva de la harmonia del cielo em meio del caos que há em la tierra. Como você tem mirado na sua missão em la terra? Como ha estado o padrão del cielo em tu vida? Como está o coração do discipulado em tu vida? Jesus nos conduz por esses 3 grandes movimentos. Primeiro, Ele cambia nosso coração. Depois, dirige nossos olhos ao cielo. Finalmente, Ele envia nossos pés à la terra. Quando nós outros oramos assim, somos recordados que o maior problema da humanidade nunca haya sido a falta de recursos, de tecnologia, de conhecimento. O maior problema sempre ha sido a rebelião contra a vontade de Deus. Como cristiano, a oração precisa fazer uma diferença muito grande em nossas vidas. Diferença entre a religião de fachada e o cristianismo real. Porque se você continua retendo o controle absoluto sobre sua vida, sobre seu dinheiro, seu tempo, suas ambições, sua família. Orar estas palavras é uma grande hipocrisia. Porque você não pode pedir que o reino de Deus venga se não estás disposto a desejar sua vontade e não esteja disposto a deixar seu próprio trono. A oração cambia nosso coração, cambia nossa mirada, cambia nossa missão para servir ao Senhor onde nós outros estamos plantados. Me gostaria de encerrar esta predicação contando uma história para vocês.
uma real história sobre um pastor americano chamado Jim Bakker, que nos anos 70, 80, havia sido um homem muito útil para Deus em sua terra. Havia feito muitas coisas, muitos movimentos, ganhado muita notoriedade, muito sucesso. Todavia, Jim Bakker começou a fazer coisas muito malas. Começou a cambiar, os desejos de Deus por seus próprios desejos. Sua família desmoronou, seu casamento terminou em divórcio e uma série de outras coisas. E este homem foi levado à cárcere por conta de desonestidade em suas contas, mesmo sendo um pastor. E quando estava em la prisão, mirou sua condição e orou ao Senhor da seguinte forma: ele diz assim: Senhor, por que estou aqui? Eu penso que estou aqui porque há tantos homens morrendo em la prisão. Mostra-me como puedo servi-los, como puedo ajudá-los, como puedo ministrar a eles. E esta era sua oração enquanto estava em la cárcere. E um dia o Senhor lhe respondeu, lhe contestou, e a resposta foi surpreendente, porque Deus disse a ele: você é muito arrogante. Você pensa que é a única pessoa que tenho aí onde está? Eu tenho muitos outros servos. Onde está? Eu não há trazido você para a prisão para que você ministre a outras pessoas. Eu há trazido você para a prisão para me conhecer e me obedecer. Aí este homem entendeu, compreendeu a grande diferença. Porque às vezes nós outros não fazemos esta autocrítica sobre a vontade de Deus. Somos levados a situações muito difíceis e pensamos: não, se estou aqui é porque Deus tem um propósito. Deus necessita de mim. Sou útil ao Senhor para fazer alguma coisa. E na realidade, não. O Senhor nos conduz a determinadas situações difíceis para aprender dele e para obedecer a ele. Acordem-se. Esta é a petição mais dura e difícil que nós outros podemos fazer como discípulos do Senhor. Hágase tu vontade em minha vida. Hágase tu vontade em la terra, como esta vontade é hecha em los cielos. Necessita cambiar nosso coração, nossa mirada, nossos pés, para servir ao Senhor. Que o Senhor bendiga sua palavra, que o Senhor aplique sua palavra a nossos corações. Os invito a tomar um tempo de oração em la presença do Senhor. Nós outros vamos partir para a
última parte de nossa adoração, que consiste em participar da mesa do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que nós outros não podemos participar ou tomar parte em sua mesa sem avaliar nosso coração, sem avaliar nossa vida em relação ao padrão de los cielos, sem avaliar como nossa vida em missão tem transcorrido acá em la terra. Tome um tempo, coloque sua vida delante do Senhor, para que nós outros possamos tomar parte em la mesa do Senhor Jesus neste princípio de tarde.